Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre carro, mais especificamente sobre a carrocracia. Semana passada tivemos aí cenas fortes de carros entrando dentro de shoppings e eu trouxe esse tema para conversar aqui com vocês porque a minha rede bombou, todo mundo aquele dia só falou disso, as pessoas realmente chocadas com tudo que está acontecendo nessa pandemia. Então vamos lá, só para colocar todo mundo na mesma página aqui. Hoje a gente vai falar de carrocracia. Eu sou a Gláucia Pereira, esse é o canal da Multiplicidade e aqui a gente fala de pesquisas e dados em mobilidade urbana. Bom, quando a gente usa esse sufixo cracia, a gente está querendo dizer que é uma coisa estrutural e é um regime, tá? É como se a gente pudesse traduzir isso como a ditadura do automóvel. E nesse contexto é importante dizer que quem usa automóvel não necessariamente é uma pessoa carrocrata. Essas pessoas elas podem ser vistas como vítimas desse sistema. Elas vivem nesse sistema e são muitas vezes vítimas desse sistema, muitas vezes até ficando doentes pelo trânsito, ficando doentes fisicamente, psicologicamente, endividadas para pagar o seu próprio automóvel. Então, assim, o objetivo desse vídeo não é falar mal ou demonizar quem anda de automóvel. A gente sabe que essas pessoas andam porque esta foi a melhor situação que essa pessoa pôde ter neste momento para ela, tá? Então, é importante a gente deixar isso claro que na verdade, o que a gente tem que tentar entender e incidir é sobre o sistema como um todo. Então, a minha motivação de fazer esse vídeo aqui hoje foi por essa cena, né, que teve aí em Botucatu, no interior de São Paulo, de pessoas adentrando o shopping com o próprio automóvel. E também teve um show aqui em São Paulo, se não me engano. Eu vou deixar os links para vocês verem essas imagens aqui na descrição do vídeo. Mas também teve um show de drive-in, que as pessoas entraram assim e pararam os carros e ao invés de aplaudir, elas buzinaram. Foi uma cena bem estranha de se ver mesmo. E também tem aí várias cidades do país acontecendo, pessoas indo no cinema drive-in, que é aquele cinema que você vai com carro. Fico pensando se essas pessoas já ouviram falar em YouTube e Netflix, não é mesmo, né? Ver em alta definição em casa pode parecer uma ideia melhor. Mas vamos lá. De tudo isso que aconteceu na pandemia, eu queria comentar com vocês que para mim, o que mais tocou foi a campanha do Ministério da Saúde, logo em março, que resolveu fazer a vacinação da gripe H1N1 para os idosos por também sistema de drive-in sem as pessoas saírem do carro. Isso é muito chocante, porque a gente sabe que 50% das famílias, em torno de 50% das famílias, não tem automóvel no Brasil. E este é um dado que não é um dado simplesmente que ninguém tem. É um dado que vem do censo, é um dado que vem da pesquisa de orçamentos familiares, do IBGE, que saiu agora a POF. É um dado que qualquer Detran consegue tabular pelo endereço das pessoas, saber quantos endereços tem automóvel, enfim. É um dado que não é algo... na pesquisa As Origens e Destino das cidades que fazem também tem. Então, assim, é um dado comum. Todo mundo sabe que metade das famílias não tem automóvel. Então, assim, é estranho vir isso de uma política pública. Eu entendo que as pessoas fiquem chocadas com comportamentos individuais, como essa coisa do shopping e dos shows, mas quando isso parte da política pública é quando a gente tem que realmente ficar preocupada com tudo que está acontecendo. Bom, então eu quero que vocês comentem aí qual foi para vocês o momento mais carrocrata de toda esta pandemia, tá bom? Hoje, para trazer aqui uma pesquisa para vocês, eu quis trazer uma tese do professor Jaime Oliva. Ele é professor aqui da USP e é geógrafo de formação. E eu tive o prazer de fazer uma disciplina com ele uns anos atrás para entender toda essa coisa do automóvel em São Paulo. E ele tem... a tese dele chama-se A Cidade sobre Quatro Rodas, o automóvel particular como elemento constitutivo e constituidor da cidade de São Paulo, o espaço geográfico como componente social. Essa tese foi defendida em 2004. Eu vou deixar o link aqui para vocês
acompanharem. O que acontece? Eu confesso que essa tese eu só li parte dela, porque é uma tese de mais de 300 páginas, que ele faz uma teoria muito incrível sobre como a cidade de São Paulo acaba tendo a mesma lógica dos subúrbios americanos, quando a pessoa sai da sua casa dentro do seu carro e começa a frequentar esses espaços como se o espaço entre a origem e o destino não existisse, porque a pessoa está presa dentro do carro. Então, é como se São Paulo fosse formada por vários subúrbios. Eu nem quero simplificar a tese do professor aqui, não tenho essa pretensão, tá? Mas mostrando como as pessoas que usam automóvel, elas não vivem a cidade num contínuo, elas vivem a cidade só de um ponto a outro, criando uma estrutura que elas só podem ir de carro. Nesse sentido, eu queria trazer aqui uma reflexão para vocês em relação àquela imagem do shopping. Deixa eu só ler aqui para vocês primeiro um trecho do início do capítulo 4 do professor, que ele traz assim: o automóvel traz uma originalidade. Trata-se de um bem de consumo particular que se projeta no espaço público, privatizando e, de alguma medida, exigindo investimentos de grande monta para que seu valor de uso e seu valor simbólico exerçam-se. Ele sai do domínio privado por ser móvel, sem deixar de ser privado. Não é uma regalia particular no ambiente privado, e sim um privilégio particular no espaço público. Com isso, eu quero aqui trazer uma reflexão para vocês sobre essa questão do carro aí que entrou no shopping lá em Botucatu, que é a seguinte: qual é a diferença de você acessar um espaço longe, que muitas vezes você só consegue chegar com o automóvel, descer e andar 100, 200 metros a pé, e acessar esse mesmo empreendimento entrando com o carro lá? Então, essa reflexão é para a gente entender que, mas ok, aconteceu na pandemia, pessoas dentro do carro, dentro do shopping. Mas isso não é quase a mesma coisa de se construir esses espaços em beira de rodovia? Talvez as pessoas de grandes cidades estejam acostumadas com shoppings no meio da cidade, mas no interior, nas cidades médias, é muito comum você ter shopping centers, espaços de outlet, compras em geral, assim, mesmo coisas de material de casa, exposição de móveis. Todas essas coisas em espaços que só é possível chegar de automóvel, ou se tem linha de transporte coletivo, são linhas muito específicas só mesmo para poder atender os funcionários dessas lojas. Então, assim, vamos parar para pensar por que a gente está chocado. A cidade já era assim e isso praticamente já acontecia por questões de metros. Então, assim, essa estrutura social brasileira voltada para o automóvel já existia. E a gente tem que começar, então, questionar essa carrocracia não só em uma coisa pontual ou outra. Então, vocês, por favor, deem uma folhada aí na tese do professor Jaime para entender como se dá essa estrutura. A tese é sobre São Paulo, mas ela se reflete na estrutura do resto do país, tá? Então, vale a pena ler, vale a pena entender que a carrocracia vai muito além de coisas que a gente consegue mensurar, coisas que a gente consegue medir. Para vocês terem uma ideia, geralmente, como aí uma percepção minha, tá? Geralmente, quando a gente fala de carrocracia, as métricas envolvidas são, dos espaços da cidade, 80% de todo o espaço do leito é destinado para o tal leito carroçável dos automóveis. Então, assim, as pessoas ficam muito nessa métrica, que é uma métrica importante, geograficamente uma métrica que dá para, enfim, fazer e usar tal, mas tem muitas outras coisas que precisam ser medidas relacionadas à carrocracia, tá bom? Eu posso citar alguns temas aqui, mas cada tema dele seria tópico para um vídeo, né? Então, tempo semafórico, placas das ruas, quantas placas são só para os automóveis, não são para as outras pessoas, a questão mesmo da nomenclatura, né? Uma nomenclatura que eu sempre brinco muito é a tal faixa elevada,
que a questão é elevada para quem? Que seria aquela faixa de pedestre, na verdade, no nível do pedestre de calçada a calçada, que você deveria chamar faixa em nível, mas as pessoas chamam no código de faixa elevada, no CONTRAN, né, de faixa elevada, o que significa que é elevada para quem está dentro do próprio automóvel. Enfim, também conhecido como lombofaixa. Então é isso, a gente tem que ir identificando que esse sistema é voltado para o automóvel como um todo, lembrando aí que a Política Nacional de Mobilidade Urbana coloca o automóvel por último na prioridade, e é sobre isso que a gente sempre tem que discutir e pensar. Comentem aí quais temas vocês gostariam sobre carrocracia, que eu posso fazer um vídeo exclusivo para isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que fiquem aí as reflexões e a gente se vê nos próximos vídeos.